né? Sim. Como é que eu saio um pouco desse ambiente tão virtual Uhum. e também participo do ambiente físico? Porque eles colocaram que os americanos, mais de 50% dos americanos acima de 18 anos, eles não tiveram nenhuma convivência, assim, tipo um convite para sair com uma pessoa. Que eles não conviveram no mundo físico, que Sim. as relações foram todas no mundo virtual. Sim. Tipo, eu te convido para sair no mundo virtual, mas eu não tenho coragem de chamar você Uhum. para sair no mundo físico, talvez por uma questão de o que que ela vai pensar de mim, né? O que que ela me Uhum. vendo vai ver de defeito que no virtual não veja? É. Não sei, Sim, sim. porque eu acho que muito disso é um pouco da insegurança que a gente vai guardando, que é ruim, porque eu concordo com você. O ambiente híbrido é bem legal, porque traz essa questão de vou levar meu filho na escola hoje, né? Consigo na hora Sim. do almoço ir buscar. Mas o presencial também é Mas o importante. presencial, para que você consiga lidar com pessoas diferentes de Claro. você Eu acho e essencial. crescer, Sim, é é isso mesmo. fundamental. É isso Eu mesmo. já sou a pessoa que gosta do presencial, ela Nós sabe. sabemos. Não, nós Eu, sabemos. para mim, todo mundo pode voltar, mas eu tenho uma teoria para isso. Para mim, as pessoas, quando se conectam o tempo todo, ela não só aumenta a tua relação, como ela também aumenta o teu aprendizado. Eu aprendi muito, com muita gente estando Sim, ali sim. junto Sim, no dia a dia, que eu não aprendi na época da pandemia tocando todos os problemas que eu tinha. claro. Então, para mim, a relação pessoal, ela é algo assim indispensável. Quando a gente recebeu em 2021, eu até estava em outra empresa da que eu estou hoje, né? De que nós íamos voltar e precisava de uma lista de quem queria ir primeiro. Eu fui a primeira, eu falei, eu Eu quero. também fui. Eu Assim, participei do piloto. eu preciso da convivência de novo. Eu preciso. Isso era essencial para minha mente. Para minha Eu acho mente. que os extremos são muito ruins, né? Então, esse É, extremo que a gente viveu na pandemia, ele trouxe diversos danos, né? Principalmente Sim, mentais. Muitas pessoas ficaram adoecidas, né, nesse período. Crianças, né, tiveram uma limitação na parte do aprendizado escolar. Então, de fato, acho que os extremos é sempre muito ruim, né? Os meios do caminho, assim, essa coisa híbrida e tal, eu acho que é o que chama mais atenção. O que eu acho que é muito questionável, né, são as perdas, né? Então, por exemplo, você pega um jovem, ele vai muito se questionar assim, cara, será que eu preciso andar mesmo? Vou andar 3 horas para ir para um trabalho, né? Que é um pouco o que a é Cláudia estava isso. falando. Eu saio da Zona Norte, vou para a Zona Sul e tal. Quanto que essas questões vão sendo mexidas, né? E a gente vai não normalizando mais tanto sim, esses fatores, né? entendo. Cláudia, para você, né? Você dividiu um pouco com a gente o que você viveu, né? E acredito que foi uma relação para você de autoconhecimento muito grande. Sim, O que, em partes, é muito bom, né? É muito sim. bom a gente se autoconhecer verdadeiramente, né? Você vê que a gente corre tanto que a gente não para nem para se autoconhecer e entender assim, eu gosto disso, eu não Se gosto, respeitar, né? respeitar, Respeitar. dizer não, né? Apesar de eu ser uma pessoa muito acelerada, eu digo não para várias coisas que eu falo, não, isso eu não quero. Esse é o meu momento Uhum, que é meu, que eu quero estar aqui na minha casa não Uhum. fazendo sim. nada, porque eu gosto da minha casa. Eu amo estar na minha casa. Então, acho que essas coisas são importantes para a gente. Mas o que eu queria que você dividisse um pouco aqui conosco, né? O que que você tirou disso para você, assim, para poder contar para as mulheres que estão em casa, né? O que que você aprendeu e o que você faria diferente? Porque eu tenho certeza que assim como a gente, né, falando desse tema que é bem bacana, o que a gente está juntando aqui, né? O que que você diria para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Primeiro que você é mais importante do que tudo, né? Então, a gente olhar pra gente, em primeiro lugar, é essencial, né? Então, não é o trabalho. E por muitos anos na minha vida, eu priorizei o trabalho, né? E ele não é prioridade, ele é meio, né? O trabalho é meio para você viver. Isso é muito mais do que o trabalho, né?
Se você não estiver bem, você não tá bem no trabalho, você não tá bem com seu filho, você não tá bem com seu marido, você não tá bem com seus amigos, né? Então, acho que isso é importante, a gente fazer com que o trabalho seja algo gostoso, prazeroso, mas que não seja o mais importante. Uhum. Primeira coisa. É nosso meio. Até porque eu não vou morrer trabalhando, né? Eu vou viver depois que eu trabalhar, né? Então, acho que a primeira coisa é olhar para você. Você ser a pessoa mais importante de tudo, né? Então, o que você gosta, o que você quer, aonde você quer estar, com quem você quer estar. E se permitir fazer isso, sem se autocriticar, sem se importar tanto com as opiniões, porque, não dá para dizer eu não me importo. Claro que a gente se importa. Tive sociedade, né? A gente vive em sociedade, então não dá pra achar que a gente não vai se importar nunca. Vai. Mas eu acho que tem que ter limite dessa importância, né? Do que os outros acham, do que os outros vão falar, do que os, né? Primeira coisa que eu aprendi a fazer é refletir sobre as coisas que eu vivo, sobre as coisas que eu ouço. Então, assim, isso me define. O que ele está falando de mim é o que eu acho de mim. Em primeiro lugar, essa pessoa sou eu. Ao autoconhecimento de novo. Tipo assim, se não Isso sou aí. eu, não me serve. É a opinião dele, né? É a Não é o opinião que você é. dele. É isso. Então, é sobre ele, não é sobre mim. Isso é uma coisa assim que eu demorei muito, mas eu aprendi que as coisas que os outros te falam muitas vezes não é sobre você, é sobre ele, é Uhum. reflexo dele. Então, deixa pra ele, né? E se no trabalho, por exemplo, voltando pro ambiente do trabalho, você recebe um feedback, você tá ali com alguma coisa, reflita. De verdade, falta algo? Faltou algo? Porque a gente também tem a nossa, né? O nosso senso, né? Sim. Crítico, bom senso. Poxa, faltou? Faltou. Então avalia o que faltou e trabalha naquilo. Mas não em tudo. Porque as pessoas adoram, tipo, não faltou isso. Será? Será que a gente tem tanto problema assim, como as pessoas, né? Tudo tem um Tudo peso é do um mesmo, problema, tudo é tudo é muito pesado. muito pesado, É, né? E muita coisa é ego, gente. é. Uhum. O ego é. Ego. O ego infla. O ego gera problema, né? Então a gente precisa ter sabedoria para entender o que é de fato um problema, o que tem que ter uma atenção, o que você tem que dar atenção, né? Então, não dá atenção para tudo. Porque muitos problemas, inclusive, principalmente quando são de ego, eles se resolvem sozinhos, sem ninguém fazer nada, né? Então, a reflexão também desse tempo me trouxe isso. Calma, calma, né? Reflete. Olha o que é importante, olha o que não é. Olha que luta que você vai comprar, entendeu? Muito bom. E se caiu Quais um são as pratinho, batalhas? caiu o pratinho, Caiu. beleza, mas segurei 10. Segurei Caiu um, 10, tá tudo caiu bem. tá tudo tudo bem. bem, Ótimo, né? É isso aí. né? E se permitir errar, né? Porque é importante. Quando a gente tem esse senso de que você tem que fazer tudo, que você tem que dar conta de tudo, a gente se cobra muito, né? Então a gente quer sempre acertar, quer que as coisas deem certo o tempo inteiro e não vai dar, né? Somos humanos, a gente erra também, né? E o erro é importante para a gente aprender, né? Então quando você aprende com que você errou, ele também faz parte da sua vida, do seu amadurecimento, do seu aprendizado. Quem não erra não sabe como fazer de novo. São